Legislação especial. Lei 11.608 de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense, revisão de questões anteriores e alguns artigos da própria lei. A taxa judiciária, que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, devida pelas partes ao Estado, nas ações de conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos procedimentos de jurisdição voluntária, nos recursos e na carta arbitral, passa a ser regida por esta lei. A taxa judiciária abrange todos os atos processuais, inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador, partidor, de astas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com registros, intimações e publicações na imprensa oficial. Parágrafo único. Na taxa judiciária não se incluem as publicações de editais, as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso de recurso, cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura, as despesas postais com citações e intimações, a comissão dos leiloeiros e assemelhados. Na taxa judiciária não se incluem a expedição de certidão, cartas de sentença, de arrematação, de adjudicação ou de remissão, e a reprodução de peças do processo, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. A remuneração do perito, assistente técnico, avaliador, depositário, tradutor, intérprete e administrador, a indenização de viagem e diária de testemunha e as consultas de andamento dos processos por via eletrônica ou da informática. Na taxa judiciária não se incluem as despesas de diligências dos oficiais de justiça, salvo em relação aos mandados, expedidos de ofício, requeridos pelo Ministério Público, do interesse de beneficiário de assistência judiciária e expedidos nos processos referidos no artigo 5º, incisos 1 ao 4. Na taxa judiciária não se incluem a despesa com desarquivamento de processo físico ou digital no arquivo geral do tribunal ou em empresa terceirizada é fixada em 1,212 Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, UFESP, e para processo arquivado nas unidades judiciais é fixada em 0,661 UFESP. Na taxa judiciária não se incluem a inclusão e a exclusão de ordens judiciais ou a obtenção de informações via sistemas informatizados, tais como Infojude, Cisbajude, Renajude, Serajajude ou análogos, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. Na taxa judiciária não se incluem as despesas de arrombamento e remoção nas ações de despejo e reintegração de posse ou de quaisquer outras diligências preparatórias de ação ordenadas por magistrados, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. Na taxa judiciária não se incluem o envio eletrônico de citações, intimações, ofícios e notificações por qualquer meio eletrônico, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. Na taxa judiciária não se incluem as despesas com restauração de autos e cancelamento de processos, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. Na taxa judiciária não se incluem todas as demais despesas que não correspondam aos serviços relacionados no caput deste artigo. O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: 1,5% sobre o valor da causa no momento da distribuição ou, na falta desta, antes do despacho inicial, aplicando-se esta mesma regra às hipóteses de reconvenção e oposição. 4% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1007 do Código de Processo Civil, como o preparo da apelação e do recurso adesivo. O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: 2% sobre o valor da causa, no momento da distribuição da execução do título extrajudicial, 2% sobre o valor do crédito a ser satisfeito por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença. O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução, quando comprovada por meio idôneo a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial, nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos, nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros, na declaratória incidental e nos embargos à execução,
O disposto no caput deste artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas. A União, o Estado, o município e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público, estão isentos da taxa judiciária. Não incidirá a taxa judiciária nas seguintes causas: as da jurisdição de menores, as de acidentes de trabalho e as ações de alimentos em que o valor da prestação mensal não seja superior a 2 salários mínimos. Alterado para mais o valor da causa, a diferença da taxa será recolhida em até 30 dias. Determinada parte de um processo judicial que precisa protocolar embargos à execução pretende que o recolhimento da respectiva taxa judiciária seja diferido para depois da satisfação da execução. Nessa situação hipotética, segundo o disposto na Lei 11.608 de 2003, é correto afirmar que a referida pretensão poderá ser deferida independentemente de a parte ser pessoa física ou jurídica, desde que comprove, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial. Nos moldes da Lei 11.608 de 2003, não incidirá a taxa judiciária, entre outras, nas seguintes causas: as da jurisdição de menores e as de acidentes do trabalho. Sobre a taxa judiciária, é correto afirmar que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, nas ações de conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos. Bons estudos e até o próximo vídeo.